Pessoal, vamos começar. A gente já deu aí 3 minutinhos a mais. Antes da gente começar, eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que está acompanhando aí a live. Quero agradecer a doutora Tatiana por ter aceito, né? Aceitou de pronto assim o convite, então eu fico muito feliz. Até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, o pessoal fez pergunta, eu mandei para ela, ela gravou vídeo respondendo. Teve uma interação bem bacana. Pô, foi muito bom, foi bem legal mesmo. Para quem não me conhece aqui na live, eu sou o Márcio Miranda, eu sou fisioterapeuta. Acabei de contar a historinha aqui, né? O idealizador do Profissão Mais Saúde, que na verdade vai ser de todos os profissionais, é de todos os profissionais. Estou vendo que a Karina acabou de entrar aqui, a fonoaudióloga, que fez uma live com a gente muito bacana, bem legal. É, Inclusive, estou contratando fonoaudióloga aqui, viu? Não acha fono. Karina, me ajuda. Então, convidei a doutora Tatiana e a gente veio, vamos falar sobre a tua profissão. E qual que é a ideia? A ideia é a gente mostrar para vocês o que é a profissão de dentista, né? O estudo aí da odontologia, quais são os ramos, as áreas, o que que um dentista realmente faz para a gente inspirar os jovens que estão saindo aí da escola para uma graduação. A ideia é a gente mostrar para esse jovem que ele pode sim e deve desistir no meio do caminho se ele não gostar da área. Então, só que para ele não desistir, é interessante que ele saiba qual realmente a profissão que ele vai cursar. Então, ele tem a ideia de o que ele vai aprender na área de odontologia. Porque às vezes ele vai lá, faz porque o pai falou, a mãe falou, o amigo falou que é legal, ganha bem. Mas e aí? Ganhar bem, né? Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo, viu, Tatiana? Ganhar bem é relativo, né? Você ganha bem, mas você gasta muito para manter um consultório, por exemplo. Então, tem que ter essa estratégia na cabeça. Eu vou fazer odonto, o que que eu vou aprender? Então, assim, eu vou lá no consultório, doutora Tatiana, vou lá olhar o que que ela faz, vou conversar com ela, entender. Aqui na clínica, Tatiana, só para você entender, aqui a gente montou, a gente fez, na verdade, 2 vezes. A gente abriu aqui para os alunos de graduação virem conhecer, passaram um dia aqui com a gente, olhando os atendimentos, observando os atendimentos, tirando dúvida com os profissionais, para entender melhor como que funciona essa realidade. E aí ficaram muito felizes, assim, nossa, eu não achava que na prática era dessa forma. Porque ficar numa sala de aula é uma coisa, e a prática, a vivência é outra coisa Ai, totalmente diferente, né? Então, a ideia do Profissão Saúde é essa, é mostrar. E aí a gente mostrar também para o profissional que está na graduação a prática, que foi o que eu acabei de falar aqui, que vieram ver. E o cara que acabou de se formar, recém-formado, fica perdido. Ele se forma, cai no universo e fala: e agora? O que que eu faço? Né? Para qual caminho eu vou seguir? E mostrar para ele que é possível ele trabalhar de uma forma honesta, de uma forma que ele consiga montar o seu consultório, a sua clínica, trabalhar CLT, fazer concurso. E quais são os caminhos? Facilitar para ele esses caminhos. Que provavelmente para você também foi um caminho que você foi descobrindo sozinha, né? Por que não a gente tentar facilitar isso para quem está começando? E para o cara que já está há bastante tempo na área também, que está aí desiludido, de repente o consultório não está dando certo, a clínica não está dando certo. Por que não está dando certo? Por que não conversar com quem, para quem está dando certo? Vai trocar informações. Então serve de um network também. E mostrar para toda a população, para as pessoas, os pacientes, o que que a gente faz, o que que realmente a gente pode agregar na vida deles. Então, esse daí é o intuito do Profissão Mais Saúde. E aí eu vou deixar a palavra agora com você. Se apresenta aí e fala o que, que realmente você faz, Tatiana. então, eu sou a doutora Tatiana, né? Mas eu sou conhecida como doutora Tati. E a minha carreira na odontologia se deu porque eu fui usuária de aparelho por muitos anos. E quando eu ia no consultório da minha ortodontista, doutora Vera, uma coisa fofa, maravilhosa, eu conversava por horas. E aquilo foi me apaixonando.
e me ver linda. Então, assim, o resultado final em mim do que eu tive e ver a paixão que ela tinha ali e todo aquele mundo me envolveu, assim, muito, uma coisa que realmente me encantou. E assim, eu decidi ser dentista e decidi ser ortodontista, né? Praticamente eu digo que eu já entrei na faculdade com a especialização decidida, porque era o que eu queria por ver a minha orto trabalhando, eu queria trabalhar exatamente com aquilo, que a gente brinca que é a arquitetura do sorriso. Exatamente. Bom, acho que minha esposa está aqui, até minha sogra entrou aqui agora, acabei de ver, eu sempre falo dela nas lives, porque ela está em todas. Eu usei também, fui usuário também de aparelho, nossa, acho que uns 6 anos. Foi muito bom, mas foi bem sofrido para mim, não gostava. E jovem, joga bola, toma bolada na boca, brinca, bate, machuca. Eu não sei, naquela época, bastante tempo atrás, que não é a tecnologia que é hoje, né? Hoje tem uns que não machucam, né, tal. Na época, encostava, cortava a boca, né? Eu lembro até que, na minha época, eu coloquei uns espaçador no fundo, né, para colocar o... Qual que é o nome lá? Coloca uma basezinha. Separador para colocar as bandas. Isso, a banda. Nossa, aquele negócio, eu fiquei acho que um dia, uma noite com aquilo. Nossa, doeu demais. Eu tive que achar o dentista de madrugada para tirar, porque eu não aguentava de dor. Foi o começo sofrido, mas assim, o resultado foi bom. Depois eu fui pro móvel, não usei direito o móvel, porque quase ninguém usa. Entortei meu dente de novo, tá tortinho aqui, mas preciso voltar. Então, assim, é uma área bem bacana mesmo. Sofrida, mas é bem bacana. Acho que hoje não deve ser tanto, né? Hoje eu diria que é uma especialidade confusa. Por que confusa? Porque hoje você tem uma quantidade de aparelhos e de técnicas absurda e a demanda nem sempre serve para todos os aparelhos que você tem no mercado. Então, fazer essa caminhada com o paciente, mostrando quais os aparelhos que hoje ele pode usar, que ele vai se beneficiar mais, eu acho que é a linha mais tênue que o ortodontista tem hoje, né? Porque a gente não pode pensar simplesmente no que vai lucrar mais. Tá aí um grande erro. A gente tem que pensar no que realmente o paciente vai ter o maior valor, o maior ganho. E, pô, tá complicado, porque o marketing vende um aparelho que é bom, mas que eu ainda não acredito que sirva para todos os casos. Posso pagar minha língua ainda, vamos estudar mais. E vende-se muito aquilo, e aí de repente fala assim, para você eu achava melhor aquele tradicional que todo mundo odeia. É tênue essa linha, né? Mas eu acho que o importante é tentar entender o que o paciente busca e caminhar com ele entre as grandes variações que nós temos aí de ortodontia. Só citando rapidamente, hoje a gente tem, ó, bracket metálico tradicional, autoligado, cerâmico estético, safira estético e os aligners. Né? E aí dentro de aligner ainda tem Invisaligner, Clear Aligner, Static Aligner, né? São inúmeras marcas que vendem um alinhador estético. Então, é só um pouquinho aí dos aparelhos mais básicos. Ainda tem, sim, aqueles antigos que permanecem fortemente, né? O extraoral, aquele fora da boca, ainda permanece aí. Eu acho que o uso vem caindo cada vez mais, porque as técnicas vão se melhorando e a gente consegue fazer hoje uma ortodontia muito mais confortável para o paciente. Eu escuto até coisas assim, que ó, provavelmente você deve até falar assim, nossa, não é possível. Não vai doer, porque tem que doer para funcionar. Não, necessariamente, né? Na fisioterapia a gente escuta isso, muito. Se não doer, não tá certo. Não precisa necessariamente. Mas eu acho que você falou uma coisa aí, Tati, muito legal, que é como a gente se vê, né? Se você não tá feliz com aquele dente, sei lá. Acho que você falou isso aí também no vídeo que você gravou, quando a pergunta foi por que eu devo fazer odontologia, né? Ai,
É Eu exatamente acho que a odontologia, ela é a mudança que você sabe que você participou da vida daquela pessoa. É tão interessante que ela vai lembrar de você para sempre. Eu recebi uma mensagem no Facebook esses dias de um paciente que abandonou o tratamento anos atrás. E ele falou assim: você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu lamento muito não ter finalizado o meu tratamento. Pensa, eu sou chorona, né? Aí eu leio um negócio desse e falo: ai, que lindo, Senhor! E é isso que alimenta. É isso que faz a gente falar assim: nossa, é isso aí, ó, agora eu estou nesse endereço e quando for possível na sua vida a gente retoma, né? Porque a com vida dá certeza. muitas cambalhotas e nem sempre a pessoa consegue ter a condição de seguir, porque o tratamento ortodôntico ele é relativamente mais longo, né, do que outros tratamentos. Então a pessoa tem que ter aquele compromisso não só pessoal, mas financeiro e, né, na situação que vivemos, cada vez as pessoas têm mais dificuldades. Mas nossa, é engrandecedor demais, demais. Ah, fica com a luz bem na minha cabeça, Sil. Fica. Liga a outra de lá. Ah, melhorou? É, Aê, não, porque senão ia ficar com a auréola aqui de anjo, né? Tipo, uma anja. Deixa eu te perguntar. A gente falou da questão lá no começo, né? Dos jovens, né? De abordar os jovens. Não sei se seria conselho, mas que conselho você daria para o jovem hoje, que está no último ano da escola, que está pensando em fazer odontologia? O que você falaria para esse jovem, assim? primeira coisa que a pessoa que pensa em fazer odonto tem que entender que odontologia não é dente, tá? Odontologia é uma parte de um todo que se ele não entender também como funciona aquele todo, ele pode estar prejudicando o paciente. Hoje, quando se fala em odontologia, se fala em harmonização facial, se fala em modulação hormonal, se fala em ética, né? Porque hoje tem odontologia legal. Então, assim, ele é muito mais abrangente do que possa parecer. E é uma transformação que você tem na vida daquela pessoa. Quando você tem a oportunidade de cuidar de alguém que quer modificar seu sorriso, e geralmente os motivos são: eu quero modificar meu sorriso porque eu tenho vergonha, porque eu não sorrio, porque eu perdi esses dentes e hoje eu não mastigo direito. É uma transformação tão grande, é um benefício tão fantástico que você está oferecendo, que você tem que entender que você está melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, não só para mastigação, não só biologicamente, mas você está mexendo com mais que isso, você está mexendo com a autoestima, você está mexendo com a imagem dessa pessoa. E tem inúmeros estudos que falam que o sorriso, ele tem uma conexão absurda. Então, às vezes, uma pessoa muito bonita, se abrir um sorriso for falho, for um sorriso feio, considerado feio, ela se torna feia. E às vezes uma pessoa que não é tão bonita esteticamente abre um sorriso agradável, harmônico com seu rosto, ganha alto status de beleza. Então, venha para a odontologia, venha transformar a vida das pessoas. Se você pensa em fazer odonto, é porque você já sabe que você vai conseguir, assim, ó, com a varinha de condão, poder modificar a vida de alguém e ver o quanto essa pessoa vai ser feliz depois que ela passar por você. Eu acho que é isso. Legal. E também, na verdade, assim, pensando numa situação multiprofissional aí, interdisciplinar, e aí eu falo por mim, trabalhei uma época com pacientes com disfunções temporomandibulares, né? Então você já tem aí também uma situação de um paciente que tem muita dor de cabeça, o paciente tem zumbido no ouvido, aí fala que está com labirintite, faz um monte de tratamento, de exames, aí passa lá com o fisioterapeuta, aí o fisioterapeuta olha, tal, poxa, passa também com o dentista, fazer as plaquinhas, ver qual que é a conduta que ela vai tomar. Você tem esses casos também? Você já pegou esses casos? O que você pode falar disso aí? Sim. E de verdade, assim, nesse momento de pandemia, o que a gente mais tem é paciente com dor, paciente com fratura, né, de elemento, fratura de dentes, porque o estresse está tão grande e uma das liberações de estresse é o bruxismo, o apertamento dental. Então, isso elevou muito. Tem até, se eu não me engano,
se eu não me engano, saiu na revista... eu vejo depois o nome da revista, mas foi até publicado exatamente esse aumento de fratura de dentes e de bruxismo nesse momento de pandemia. E o que é interessante é que essa dor e essa dificuldade de abrir a boca ao acordar, dor facial que começa às vezes na têmpora, sobe para a cabeça, desce para a nuca. Muitas vezes o dentista vai agir, mas se ele não entender que isso é muito mais complexo do que apenas uma placa, ele pode ficar com o tratamento aí pela metade, né? Então, assim, tem que entender que ali a gente tem músculo, a gente tem osso, a gente tem uma articulação. Então, assim, é além. E aí onde entra o que a gente estava conversando outro dia. As profissões são totalmente conectadas. O que os profissionais da saúde, principalmente essa nova leva que está vindo, tem que compreender que nós estamos cada vez especializando mais. Então, antes, quando você ia no ortopedista, ele cuidava do osso do corpo todo. Hoje você vai no ortopedista do joelho, do cotovelo, não é? Então, assim, cada vez as especialidades estão subnichando e não pode se separar do todo. A gente tem que cada vez mais conectar, porque quanto mais especialista a pessoa é naquilo que ela faz, mais capacidade ela tem de fazer parte de um todo com muito mais qualidade. Então, hoje, a fisioterapia, o fono, o neuro, quem mais participa muito da minha vidinha? Deixa eu pensar. Fono, físio, neuro. Eu acho que de fora, assim, da odonto, esses três, direto. Não tem como sair deles. Nós estamos falando da mesma pessoa. O bucomaxilo é dentista também, né? É uma É especialidade. dentista. Só que a especialidade dele é bucomaxilo. Assim como a gente tem um especialista em ATM, um dentista só especializado só em de ATM. articulação. Eu fico muito feliz de ouvir você falar tudo isso, porque é tudo que eu venho pregando. A ligação direta que todos os profissionais, se você parar para analisar, todos, sem exceção, profissionais da área da saúde, têm uma ligação um com o outro, não tem jeito. A Por conexão. menor que seja, tem. A semana passada, passada ou retrasada, eu fiz uma live aqui com o Dr. Renato, ele é veterinário. Muita gente falou, mas como assim, Marcia? Você está viajando agora, né? Pô, você vai trazer um veterinário, profissional da saúde. Ele é profissional de saúde, ele cuida da saúde, mas assim, os animais não trazem um benefício para o seu paciente, de uma certa forma. Então, quem que cuida desse animal? Tudo tem um sentido, na verdade. Então, quando você fala aí, do jeito que você falou, é exatamente o que todo mundo tem que entender. Os profissionais têm que conversar um com o outro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não adianta falar que vou no dentista, ele vai resolver meu problema. Não vai resolver seu problema. Pode até resolver, né? No caso, tá, um outro. Mas... Essa live com o veterinário foi bom, né? Foi bem assim, quebrando paradigmas. Exato. E linkando a live dele com a nossa, a gente tem a odontologia veterinária, que linka a odontologia ao veterinário. Então, tanto o veterinário pode seguir para a odontologia veterinária, como o dentista pode ir. E a gente tem que pensar também o quanto os animais se conectam com os seres humanos para tratamento de autismo, né? E outras tantas doenças, como que tem algum déficit de intelecto, e quanto o animal auxilia nesse tratamento. Então, eu estava tentando ler aqui, né? Falou que... A Aline é fisioterapeuta. Nossa, ô Aline, pô, você fez um testaço aqui, hein? Eu tentei ler também, mas ficou pela metade para mim. Ela colocou profissão bonita. Antes de escolher a físio, eu pensava em fazer odonto, né? Muitas pessoas mudam de área por imaginar que os materiais serão caros durante o estudo. Era isso que minha mãe sempre falava para mim. Filha, além dos materiais serem caros, depois não teremos condições de abrir um consultório. Enfim, super realizada e feliz na minha profissão. Mas antes de conhecer a fisioterapia, a odontologia era a minha primeira opção.
Aí a Lígia, que é a minha esposa, colocou aqui, ó, também sempre quis fazer odonto, mas acabei indo Que para lindo. fisioterapia. Ainda bem que ela foi para fisioterapia, né? Ó, casou Quem te comigo. conheceu? Os materiais são caros, né? Os instrumentais, né? Vamos começar do instrumental. O instrumental é caro. Os livros são caros e você tem que comprar, além de instrumental e livro, material para usar no paciente. Então, realmente é um curso caro e é porque para você fazer uma cirurgia, você não vai colocar, por exemplo, um pino vagabundo, você vai querer um pino bom. Se você for operar os olhos e tiver que colocar uma lente, você vai querer a melhor lente. Então, a odontologia, ela trabalha diretamente com os materiais e instrumentos, então tem que ter qualidade nisso para você oferecer o melhor serviço para o cliente final, né, que é o seu paciente. Eu pensava entre arquitetura e odontologia. E eu lembro que a minha dentista falou assim para mim, que engraçado, eu também pensava entre arquitetura e odontologia. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né? E eu falei, mas da onde está essa conexão? E é onde você me viu falando logo no começo da live, que a odontologia, ela é a arquitetura do sorriso. Então, quando você reconstrói um dente, né, que a gente fala restauração, o nome é restaurar. Então, você está devolvendo para aquele dente a anatomia exata que ele tinha antes. Não é colocar massa e apertar com o dedo. Entendeu? Bota uma massinha, não é botar uma massinha, amor, é restaurar. Se fosse botar massinha, eu trazia o pedreiro, ele faria lindamente, porque eles são ótimos nessa parte de nivelamento, né? Põe cimento, passa lá a planinha, fica bonitinho. Deixa no Então, a nível. restauração, devolver o que foi um dia, e hoje o que se preza muito na odontologia, prevenção. Hoje o dentista ele não quer tratar danos, a gente quer promover saúde. A gente quer que o paciente chegue aqui sem danos. Eu quero que vocês venham nos visitar semestralmente, trimestralmente, evitando danos maiores. Eu não quero fazer canal coroa, gente. Eu quero fazer limpeza e prevenção, orientando saúde, orientando desde o uso de óleo essencial, fitoterápicos, fisioterapias, para não ter dano. Essa é a ideia. Legal. Ó, eu vou começar aqui para a gente não estender tanto. Bora. Algumas perguntas e eu vou tentar fazer aqui de uma forma que uma link com a outra. Só que aí Tá bom. eu vou começar contando uma história aqui que eu acabei de ficar sabendo. Eu estou aqui na clínica, eu estou aqui no Instituto Viver e minutos antes de entrar aqui eu estava conversando com o Ramon, ele é musicoterapeuta aqui na clínica. Aí eu falei, estou indo para a live agora com uma dentista, tal. Ele falou, putz, que legal, cara. Meu, sabia que tem um trabalho tão bonito da musicoterapia com os dentistas? Eu falei, não. Você sabia? Eu faço uma técnica na harmonização facial que eu estou estudando, então por isso que eu nem comentei, tá? Mas eu Ah, estou estudando a parte de harmonização e eu faço uma técnica que as pacientes mais próximas já experimentaram, que a gente chama de skin terapia, e são massagens onde a gente vai aplicando os produtos adequados para devolver a nutrição da pele e massageando no ritmo da música. Porque já tem comprovação de que a música celular, né, pensando nas células, elas se agitam. E isso faz com que o resultado daquela terapia seja melhor. que legal, foi exatamente isso que ele me falou, que eles fazem a playlists, né, para os dentistas, exatamente para isso. Falei, cara, que legal. E olha que legal, acabei de te falar e você faz também, né? Que bacana. Aqui na live a gente tem a Silvana, que ela fez essa técnica comigo, e além de ter ficado mais bonita, Já diz aí, Silvana, ela como que comentou, é? ela falou, gente, eu relaxei, eu falei, relaxou, nutriu, ficou linda. Mas sim, a música tem muito a ver, e aproveitando o link, aromaterapia. Aromaterapia também. Eu gosto muito e eu desenvolvi aqui no consultório um spray, que é um sprayzinho desenvolvido por nós, de lavanda, exatamente por tudo que a lavanda entrega, né? De calma, ela acalma, ela relaxa, ela
promove até relaxamento muscular, ela auxilia na recuperação do tecido. Então, assim, o óleo essencial de lavanda, ele é excelente. E aí eu peguei ele para mim, assim, dentro de uma confecção que nós criamos. E eu borrifo ele no consultório todo. O pessoal que passa no corredor até fala, é o cheirinho da Tati. Tô sentindo ele daqui, lá. Eu borrifei antes da live, porque eu estava muito agitada e nervosa, porque a conexão tinha receio de cair. E eu borrifei um pouco aqui no ar. E eu acho que fez toda a diferença. Eu acho que, de verdade, música, aroma, a gente tem que entender que nós somos tudo, né? E tem que estar tudo muito equilibrado para que o corpo funcione bem. Aí, nesse sentido, Tati, no caso, usando um exemplo aqui, de repente a pessoa tem muito medo e pavor de uma anestesia. Aí você utiliza para dar uma acalmada, baixar a adrenalina dessa pessoa, e aí ela vai mais Por tranquila. exemplo. Por exemplo. Tá, legal. Por exemplo, que foi a pergunta do Lucas, né? Não é isso? Não tenho nome, eu não tenho os nomes, eu só tenho as perguntas. Eu anotei o Você nome. anotou, Ó, né? o Lucas perguntou assim, ó, como amenizar o medo da anestesia. Legal. Eu não peguei o nome. Fui pegando E só aí, os. e aí é bem nessa pegada mesmo. Então, assim, desde uma aromaterapia, que já vai promover esse relaxamento, o uso da aromaterapia em casa, onde você pode aplicar um sprayzinho, 5 gotinhas de lavanda, por exemplo, no seu travesseiro, você vai dormir, relaxar e acordar muito melhor para o dia da consulta. Gosto dos fitoterápicos, então acho super bacana usar extrato de maracujá, calmantezinhos naturais, que podem ser feitos até no chá, então assim, melissa. O paciente pode aproveitar sim desses produtos naturais para promover relaxamento. E lembrem-se, hoje a gente usa pomada anestésica, né? Então não é só chegar lá e meter agulha no coitado, né? A gente passa pomada, depois a pomada tem uma técnica anestésica para tentar ser também mais confortável. E a minha maior dica para quem tem medo de anestesia é vá sim para o dentista. Porque quem faz prevenção não precisa tomar anestesia. Então, aí, se você tem medo, faça prevenção. Faz sentido. Faz sentido. Vamos ver outra aqui, ó. Teve uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que você já respondeu ela nos stories, mas vamos lá. Faço clareamento ou eu coloco lentes? Isso, porque eu respondi exatamente o que eu oriento os pacientes, né? O que você está buscando? Porque geralmente quem busca por lente de contato, né, que é um tipo de faceta. Na realidade, a faceta é um preparo um pouquinho mais espesso, e a lente de contato ganhou esse nome porque ela é tão fininha que lembra uma lente ocular. Então, por isso recebeu esse, né, nome lente de contato. Popularizou com esse nome. Quem busca esse tipo de tratamento está buscando dentes mais claros, né? Princípio de tudo. Se é realmente a cor que essa pessoa está buscando, qual é a tonalidade que ela deseja alcançar? O dente natural nunca vai chegar num branco tão alvo, tão parede, tão tintura. O dente ele tem um fundo amarelado, que é a dentina, e existe também desgastes naturais que podem fazer com que essa dentina, que é a segunda camada do dente, fique mais à frente, então não vai ficar mais tão claro. Isso acontece muito com a idade, né? A gente vai envelhecendo e pode perder o esmalte, expor mais dentina. Então, não vai atingir aquele branco. Se não vai atingir aquele branco, você passa a desejar o outro procedimento, a lente de contato. Lente de contato, ela vai chegar na cor que você quiser, porque nós estamos falando de um laboratório que vai fazer a misturinha lá e colocar o pigmento adequado, escolhido em consultório. E aí ele vai conseguir a cor que ele quiser, mas ele sabe que para ele atingir essa expectativa, ele vai ser obrigado a desgastar o dente. Existem técnicas bem conservadoras, onde a lente de contato tem um desgaste mínimo e alguns colegas parece que não estão nem desgastando, estão sobrepondo. Mas tem um outro detalhe disso que só o profissional vai conseguir verificar, que é assim, quando a gente desgasta o dente, a gente desgasta também
porque quanto mais espessa fica a pecinha, mais ela cobre. Então, se eu tenho um dente muito manchado, às vezes eu preciso de uma peça um pouco mais grossinha para cobrir completamente aquelas manchas e atingir a tonalidade. Outra coisa que a pessoa acaba buscando também as facetas é quando o dente já tem algum quebrado, quando o contorno, né, a anatomia dele não está agradando. Também é uma solução. Mas o importante é as pessoas entenderem que uma vez facetado, para sempre facetado, né? Eu ia Ainda te mais que perguntar foi necessário exatamente isso mesmo. desgaste. Não tem, hoje eu vou tirar. Né? Eu comparo muito assim, quero pôr silicone no seio. Tá bom, onde é que você tirar? Se precisar tirar teu seio, murchou, certo? Porque ele teve aquela elasticidade do silicone lá dentro. Eu comparo muito assim. Lente é a mesma coisa, amor. Quer? Quer. Pra sempre, é casamento. E ela Né? amarela? Não, as porcelanas são absurdamente duráveis e a tonalidade dela não muda. O problema mesmo é que a boca ela está em constante movimento. A gente mastiga, a gente come diversos texturas, né, diversas texturas de alimento e sofre também o envelhecimento, porque a musculatura tende a modificar conforme a gente vai envelhecendo. Então, o que é natural é que ela tenha que ser trocada por um desgaste. Mas escurecimento não, porcelana. Agora tem resina, tem outros materiais que aí, infelizmente, eles escurecem. Oi, voltou. Deu uma travada aqui para mim. Ai, perdão, e onde você... Não, só travou e voltou. Foi rápido. Beleza. Acho que tá esclarecido essa pergunta, né? Agora, essa pergunta você vai responder com muito amor no coração. Com qual frequência devo passar em consulta? A Organização Mundial de Saúde diz que a frequência em consulta seria a cada 6 meses. A verdade é que depende muito. 6 meses é uma média. Alguns pacientes precisam vir a cada 3 meses. E outros eu até consigo estender para um ano. Então, realmente, a gente precisa ter um acompanhamento desse paciente para dizer para ele assim, nossa, você está indo bem, né? Dá para afrouxar um pouco mais as rédeas. Então, o que eles preconizam na média, que é esses 6 meses. Tá? Mas as pessoas têm que entender que isso não é uma regra. Isso modifica muito de paciente para paciente, porque cada um tem um cuidado diferente. Tá, esse você está falando num quadro geral, um quadro clínico De geral. clínico geral. Tá, no caso seu da ortodontia, não, né? Aí A são ortodontia cuidados. hoje, ela varia com tratamentos que vão de uma vez por mês a tratamentos que são uma vez a cada 2 meses. Invisalign, já vi algumas pessoas marcando para 3 meses na técnica, né? Fala que pode afrouxar um pouco mais. Aí deixa eu te perguntar isso daí, vai, isso aqui acho que é a pergunta é minha. Quanto tempo normalmente a pessoa fica com o aparelho, o fixo, né? E qual que é assim como que eu vou te dizer? Qual que é o seu parâmetro? Já dá para tirar? Não, não dá para tirar. Como que funciona O que a isso? gente busca, Porque às vezes eu tá? vejo pacientes com, sei lá, 3 anos, depois já tirou. O outro tá aí há 10 anos com o aparelho e não tira nunca. E aí? Qual que é o Tá. parâmetro? Então, a primeira coisa triste que eu tenho para te dizer, hoje a ortodontia ela ainda é paga por manutenção. Poucos colegas trabalham com o pacote do tratamento fechado. Eu mesma ainda estou aí relutante que talvez valha a pena realmente fazer o tratamento valor fechado, né? Mas a base é a manutenção, né? Então, o paciente paga uma mensalidade para vir todos os meses ao consultório, que é o ideal, que venha todo mês. E, às vezes, quando for necessário vir antes, o colega tem que pedir, né? Que venha antes, de acordo com cada caso. Então, que ele venha lá mensalmente para poder fazer esse controle. Hoje, uma média de tratamento é por volta de 18 meses, mas isso pode variar, né, para mais ou para menos. E o que eu mais vejo você paga uma mensalidade mais barata, às vezes você vai se manter num tratamento mais longo, porque, que triste falar isso, né? Mas às vezes o colega te segura porque ele recebe a mensalidade mais barata. Então ele vai, quando ele atingir
o mesmo valor que a pessoa que cobra um valorzinho mais caro vai dar o tempo do seu tratamento. É muito triste dizer isso, mas ainda acontece, tá? E existem tratamentos, mas que infelizmente são longos, né? Por exemplo, um preparo de ortognática. Um preparo de ortognática, ele é um tratamento mais longo. Eu tenho um preparo com o aparelho antes, depois esse paciente vai para o buco, opera, volta para finalizar com a orto. Então, aí sim, são tratamentos que fogem essa média de Aí 18. demora. Aí nós estamos falando, sei lá, de uns 3, 4 anos, né? Mas nós estamos falando de uma porcentagem baixa, né, de pacientes que vão para Sim. ortognática. A grande maioria dos pacientes resolvem aí por volta dos seus 18 meses. E tem também os que querem colocar nos jovens aí por moda também, né? Até apareceu no Já me Fantástico outro dia perguntaram, isso aí. oi, tudo Apareceu. bom? Tudo bem no direct do Instagram, tudo bom? Você coloca aparelho de enfeite? Eu falei, coloco, você quer pôr na parede, num vaso, onde você quer colar para ficar bonito, enfeitando? Um quadro. É muito triste que as pessoas não compreendam que aquilo é um remédio. E como remédio, ele precisa ser controlado, ele tem dosagem certa. Então, não é para colocar o aparelho e achar que ele vai resolver sozinho. Senão, não precisava do ortodontista. Então, não precisava ter estudado tanto se fosse só para colocar a pecinha e a pecinha fizesse tudo, né? E, ao mesmo tempo, ao contrário. Uma coisa que é colocada, que é um tratamento, e a pessoa usa aquilo sem controle nenhum, ela vai colher todos os malefícios que a ortodontia pode causar no sorriso dela, né? Sim. Vamos lá. E você viu que o Anthony, ele colocou aqui, ó. Essa era a minha pergunta. O Anthony, é pensamento, cara. Tô pensando igual. Tô lendo o seu pensamento aí. É O verdade, eu Anthony. anotei aqui. O Anthony perguntou qual a frequência devo passar em consulta. Isso mesmo. Agora. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que teve que você respondeu também é possível um bebê nascer com dentes? É possível, né? É muito difícil, não é tão comum Não assim, é mas é comum. possível. É E aí possível. tem que arrancar, né? Tem que tirar, Então, né? eu até fui pesquisar um pouco, assim, porque eu não sou odontopediatra, né? Então, assim, pelo que eu andei vendo, pode ser que seja um dente realmente de leite, e aí mantém-se desde que a mamãe consiga amamentar. E existem um dente que é um dente que veio, dente neonatal, acho que é o nome, que os odontopediatras me corrijam, que é um dente que realmente não faz parte da mordidinha e que veio antes do momento. Mas não é muito comum. O mais comum mesmo é o nenenzinho nascer e esses dentinhos irem surgindo, né, com o passar dos meses. Sim. Aí tem uma outra pergunta aqui que aí então vou te colocar numa outra saia justa. Como você não é pediatra, né? Ah, mas a Como gente tenta, odontopediatra, né? Vamos lá. como ganhar a confiança de uma criança para ir ao dentista? Se bem que você atende criança, né? Então, já com 5 anos já começa a vir para o ortodontista, né? Primeira coisa, quem tem medo é o adulto, não é a criança, tá? Fato. Sou mamãe e digo para você que minha filha senta aqui e acha tudo maravilhoso. A cadeira sobe, ela levanta a mão, quer pegar no teto, a seringuinha solta ar e água, ela acha maravilhoso, ela acha que ela tá num parque de diversões. Então, quem tem medo é o adulto. Então, se o pai e a mãe têm medo, cuidado para não passar esse medo para o seu filho. Ele não tem esse medo. Brincadeiras do tipo, se você não se comportar, eu vou te dar uma injeção, também não são muito interessantes. Você já está promovendo uma barreira para essa criança ir fazer um exame de sangue, ir a um dentista. No momento que ela for necessário tomar uma injeção, ela pode achar que ela está sendo castigada. Então, isso não é uma frase também muito boa de ser usada, né? Interessante. E o que é bacana é levar o odontopediatra. O odontopediatra, ele trabalha desde a mamãe, ensinando. Existem odontopediatras, por exemplo, que uma paciente minha me perguntou, eu falei, cara, eu vou pesquisar para você. Dentistas que são especializados em amamentação, vão te auxiliar da criança na pega do bico do peito.
Eu achei isso maravilhoso. Então, assim, desde a amamentação, ele pode te auxiliar na higiene, né? Porque a criança vai tomar o leitinho, é muito legal que você já passa uma gaze com um sorinho para higienizar a gengivinha. Pô, não tem dente, mas tem a gengiva. E quanto mais ela gostar de ter a boca limpa, mais fácil vai ser no futuro você escovar o dente, a criança vai gostar. Então, assim, leve seu filho o mais cedo possível ao pediatra. Geralmente, por volta dos 6 meses, já é importante começar a frequentar esse profissional. Ele é altamente capacitado para tirar o medo, ele é altamente capacitado para fazer consultas de condicionamento, onde o seu filho vai se ambientar com aquilo. Agora, é importante lembrar sempre, todos os pais e mães aqui do grupo, aqui, que estão conosco, é que não leva quando está o problema lá, né? Leva antes, porque assim ele já se acostuma com o profissional. É muito difícil para o profissional já chegar uma criança que tem todo o condicionamento que precisa ser realizado para ela ficar bem e ficar confortável naquele ambiente, e de repente já tem um dente com muita cárie, que precisa de anestesia, que precisa de cuidados, né, assim, que para a criança pode parecer mais agressivo. Então, por isso que eu acho que a prevenção é vida. E prevenção, para mim, que sou muquirana, prevenção é bom, prevenção é barato e é ótimo. Então, assim, eu acho que é por aí que tem que ser. E sempre lembrar, não vai chegar lá no profissional e o doutor vai já fazer o procedimento. Criança não funciona desse jeito. Legal. A Aline colocou aqui dentro do contexto que a gente estava conversando, né? Eu usei aparelho e às vezes tinha a percepção que ia apertar o aparelho e voltava para casa sem dor. Dava a impressão que não apertava. Não necessariamente precisava doer na manutenção? É uma pergunta, né? Não precisa doer. Existem alguns procedimentos que são mais doloridos e geralmente a gente avisa, né? Ah, isso aqui é mais chatinho. Então, se você sentir incômodo, por favor, já toma o analgésico que você tem costume. E não é nada assim, analgésico, né? Forte. É aquela Novalgina, o Tilenol, aqueles analgésicos mais comuns que as pessoas costumam usar para dor mesmo. E grande parte do tratamento, como a movimentação, ela acaba correndo bem confortável. Hoje a gente usa fios que são fios de memória e termoativados. Então, os fios de memória são fios que você... o dente pode estar torto quanto for, quem vence é o fio. Então, o torto não amassa o fio, é o fio que consegue movimentar o dente. Então, ele libera aquela forcinha o mês todo. E o termoativado, ele também foi desenvolvido pensando nas mudanças bucais, né? Então, a boca tem uma temperatura, você toma um sorvete, ela muda, você toma um café, ela muda. E aí, o termoativado, ele fica sofrendo essas alterações, e ele vai tensionando e aliviando. E aí, vai movimentando também de uma maneira mais suave, mais... Tudo é pensado hoje em fazer um tratamento biologicamente mais interessante. E é lógico que todas as forças que são mais adequadas para o corpo tendem a ter menos dor, porque não promoveu a inflamação, que é o que promove a dor, né? Então, quando o corpo não se sente agredido, não responde com a inflamação, ele não vai fazer o sintoma da dor, não vai ter dor. Então, quanto mais biológico, mais lindo. E a ortodontia tem evoluído muito, né? Muito mesmo, é fantástico. Legal. Você viu quem está aqui? Acabei de ver aqui, Tati, ó. Conhece essa daqui? Não está subindo aqui para mim. Não? Não. Parou na Aline, que queria ser dentista, Aline. Mas que bom que você está como fisioterapeuta. Para mim, parou aí. Passa o dedo ali assim, que eu acho que ele sobe, se você passar o dedo na tela, para cima ou para baixo. Opa, maravilha. Você vê que dentista não sabe mexer com tecnologia, gente. A Thaís Nath, colocou. minha linda. Ó, a Silvana falando do tratamento que ela fez na face com a música. Tá vendo? Eu amei o resultado. Colocou. Deu muito resultado, muito bom. A Thaís Aguiar. Thaís, minha linda. A gente não estaria aqui falando agora se não fosse ela, né? Ela é minha paciente. Minha amiga de infância. Legal. Né? E minha amiga de infância e minha paciente, amada.
Ela pôs aqui, é verdade, quem tem medo é a mãe. Mas com a doutora Tati, ninguém tem medo. Oh, Show. E agora, para a gente finalizar aqui, pelo menos a minha última pergunta do pessoal aqui foi: quais são as especialidades da área da odonto? nossa, tem, É um hein? universo, hein? Meu Deus, vamos ver se eu consigo enumerar algumas, pelo Ah, menos. mas Então, é, uma tem ou as outra, né? clássicas, né, que vão de odontopediatria, ortodontia, endodontia, bucomaxilo, que muitas pessoas não sabem, mas é o dentista que opera em um hospital. Então, muitas vezes, quando a gente se acidenta no trânsito e a sua face sofre algum dano, né, infelizmente alguma fratura mais extensa, quem te opera e devolve a sua anatomia facial é o dentista bucomaxilo lá no hospital. Tem o perito, né? Tem o dentista do trabalho, tem agora a harmonização facial tão discutida, né? Que todas as áreas querem e a medicina não quer largar o osso. Então tem a harmonização, modulação hormonal também é uma área que também não está ainda regulamentada, mas muitos dentistas já estão cursando essa. Ainda não é um título, ainda não é uma especialidade regulamentada, mas as pessoas já estão estudando isso. E mesmo que não seja regulamentado, eu acho que é um negócio que vale muito a pena para a gente entender o paciente, pelo menos, por mais que você não vá modular verdadeiramente, né? Ou seja, receitar hormônios biosintéticos, mas você pelo menos compreende a falha e entende onde você pode agir. Ai, que mais, gente? A odontologia veterinária, que a gente comentou agora há pouco. E hoje ainda tem, assim, tem acupuntura com odontologia, tem hipnose com odontologia. É uma área que está ampliando Puta. bastante, bastante. Tô tentando pensar em alguma aqui também, mas eu não. Você falou todas, eu acho assim que dá pra gente. E que eu lembrei, assim, de pronto, né? O que faz implante é cirurgião? Implantodontista, especializado em implante. O especialista em ATM, que é uma especialidade relativamente nova, né, na odontologia, nova para odontologia, gente, é um negócio assim de 8 anos, 10, é É, novo, né? é Mas novo, mas também, vem tendo várias atualizações, né? sim. E aproveitando sobre a ATM, eu queria falar aqui sobre a pergunta do Valber, que ele perguntou assim, ó, qual a relação do dentista e do fisioterapeuta nos problemas de ATM? E eu acho que tudo, né? Aí eu estou numa live com um fisioterapeuta que vai poder me dizer. Mas dentro da fisioterapia tem até profissionais especializados em ATM também. Assim como na odontologia tem o dentista especializado em ATM, tem o físico que especializa em ATM. E como a gente estava falando agora há pouco, a ATM, né? O que é a ATM, né, gente? Para quem não sabe. Articulação temporomandibular. Então, a mandíbula, que é esse osso grande, quando ela termina num ossinho redondinho, que é a cabeça da mandíbula, e isso fica dentro de uma casinha, como se fosse um cotovelo, um joelho. Então, ali tem a cartilagem, que é o colchãozinho onde esse osso dorme, tem toda uma inervação e tem a musculatura que faz a movimentação de todo esse complexo. Então, os dentes fazem um equilíbrio de altura que fazem com que essa cabecinha fique bem posicionada no meio da casa, não pressionando o colchão, não pressionando um local que tem uma inervação, que é o que vai promover uma dor. E o fisioterapeuta pode nos auxiliar fortalecendo a musculatura, aliviando uma tensão, para que também libere toda essa musculatura para promover novamente essa melhor encaixe, que é a relação que a gente chama de relação cêntrica, né? Que é aquela É, relação bem adequada ali no meio. o bendito trigêmeo, né? Que dói, viu? Dói demais. Muita gente sofre, né? Você teve mais. Você falou do Valber, vou falar do Valber também. Tenho que falar dele. Fisioterapeuta, cardiorrespiratório, tatuante aí na linha de frente, dentro dos hospitais. Então tem que tirar o chapéu para ele. Tá dentro dos hospitais aí salvando vidas. Fez uma live aqui com a gente também, que foi muito, muito boa. E parabenizar, né, Tati, todos os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente atuante. Eu posso falar que você é linha de frente, né? Ou não?
Porque você está atendendo os pacientes ali cara a cara com eles. Como que tá esses atendimentos aí? Olha, que discussão que a gente está na nossa área sobre isso, né? Infelizmente, eu vi um post de um jornalista na CBN dizendo que os dentistas estavam furando a fila na prioridade. Nossa, É muito triste ver que as pessoas são tão equivocadas a respeito de uma profissão tão linda e que promove tanta saúde, né? Inclusive entrou agora o Flávio, né? O Flávio, ele tem um home care. Lembrei de mais uma coisa, hein? Dentista também pode trabalhar em home care, tá? Só caramba. como o Flávio entrou, acabei lembrando disso. Então, assim, para mim, eu sou dentro da prioridade, eu enxergo que todas as profissões, onde na sua relação de trabalho, uma pessoa tem a máscara e outra pessoa precisa necessariamente ficar sem a máscara, você está dentro da prioridade. Eu enxergo dessa forma. Então, um fonoaudiólogo não trabalha se ele não for uma prioridade. Um dos dois tem que ficar sem a máscara. No fono, sim, acho que até os dois, porque como que vai ensinar a fonação se a pessoa não ver? Um professor do ensino fundamental, do ensino infantil, como vai ensinar a criança um L, um M, um N, se ela não balbuciar? Um otorrino, né? Como que vai fazer exame? Então, assim, fono, dentista, eu acredito que nesse momento, se houvesse uma prioridade dentro da área da saúde, ou uma prioridade dentro de algum, né, criasse uma prioridade, eu penso que os governantes deveriam analisar isso. A pessoa que está se relacionando dentro do ambiente de trabalho com uma outra que necessariamente precisa estar sem máscara, deveria ser prioridade. Essa é a minha concepção. Lamento muito algumas opiniões equivocadas sobre inúmeras profissões. Não sinto que o dentista seja melhor do que qualquer outro profissional, nem da área da saúde, nem fora dela. Só penso que, infelizmente, como ministro da Saúde, não enxerga grande como os nossos governantes não enxergam fora da casinha. É um pouco lamentável. E até os conselhos, né, que poderiam se posicionar melhor, mostrando a deficiência que aquele profissional que ele deveria proteger tem nesse momento. Mas seguimos, né? Aqui eu me equipei de verde e amarelo. Até luz, né? UV, ozônio, terapia. Nossa, menina, aqui a gente botou tudo. Porque eu precisava me sentir segura. E se eu promovo saúde, eu precisava promover saúde, não contaminação, né? Não tem como você ficar em casa parado com a pessoa com uma dor no dente, você tem que ajudar ela, como que você vai fazer? Né? Fica em Exatamente. casa. Aí todo mundo fica em casa. Eu lembro que eu fiz até um post na época que começou a pandemia, que todo mundo fica em casa, fica em casa. Você tem que colocar o se puder na frente, no final, né? Se puder, a gente não pode ficar em casa. Alguns profissionais não podem ficar em casa. Teve outros que conseguiram fazer online. Você falou aí da CBN, eu até ouvi não vou lembrar qual era o rádio, até falando que era um absurdo o psicólogo ter prioridade. Então, Então, assim, tem que eu acho que os conselhos deveriam se mostrar posicionar. qual é a dificuldade que aquele profissional tem dentro desse ambiente que nos encontramos. E é somente isso. Porque prioridade, amor, todos somos. Porque a partir do momento que nós temos vida para zelar por ela, nós somos prioridade. Prioridade. Então, agora cabe uma organização aí, né? Eu queria responder mais algumas perguntinhas que eu recebi. Separei. Lógico, manda Nem bala, sei vai se dá lá. tempo, né? Dá. A gente ainda tem aqui mais uns 5 minutos. Ó, um paciente muito querido meu, o Guto, ele perguntou assim, ó, o que causa sensibilidade nos dentes? Boa pergunta. E ele até me falou assim, desculpa dessa pergunta tão boba. Falei, pelo Nossa, contrário, sua pergunta boa foi pergunta. maravilhosa. E, nossa, são inúmeras causas, né? Porque, basicamente, uma escovação inadequada pode promover uma retração da gengiva e promover uma sensibilidade. O desgaste do esmalte
seja ele por um bruxismo, ou também pela escovação, ou por alimentos ácidos, também pode promover sensibilidade. Cremes dentais, né, que a galera tá gostando, né, creme dental abrasivo, para deixar o dente bem branquinho. Ele também vai tirar uma camada de esmalte e pode promover sensibilidade. Então, a gente tem bastante causa. E aí eu fui buscar mais algumas aqui que eu enumerei para não esquecer. Refluxo gástrico. Pacientes que sofrem de refluxo gástrico tem que lembrar, a acidez vai voltar. Vai corroer esmalte, pode promover sim sensibilidade. Os alimentos ácidos já falei. Então, basicamente isso. Então, assim, hoje nós temos que escolher muito bem nossa escova de dente e temos que pensar em proteger esses dentes de maneira que a gente não vai higienizar quando o pH está ácido. Acho que essa é a grande sacada da coisa. Tá? Então, assim, está ácido por causa do refluxo do alimento, eu acho que a gente tem que proteger esse esmalte. Aí a gente sabe por estudos que demoraria uns 20 minutos para o pH neutralizar após uma alimentação. Mais ou menos isso. Só que já tem pasta de dente que neutraliza teu pH, e aí você vai poder esfregar seu dentinho lindo, bem tranquilo, e não vai estar promovendo uma abrasão, esfregando, né, aquela acidez junto com a pasta de dente. Então, escolher bem a pasta, escolher bem a escova, e alguns pacientes que têm um caso mais específico, às vezes até entrar com enxaguatório, que também neutraliza pH antes de qualquer procedimento de higiene, para realmente garantir que você não vai estar promovendo alguma injúria que vai ser o causador de uma sensibilidade. Eu achei essa pergunta, assim, fantástica, né? E são coisas bobas que às vezes a gente não se atenta. E já falando de escova, a escova sim, tem que ser macia, extra macia. E tem que ter a cabeça pequena, não adianta vir com escova grande. A escova tem que ser pequena porque tem lugares da boca que se for uma escova grande você vai bater e não vai chegar até onde precisa chegar para escovar o dente. E pasta de dente, que a galera assiste comercial, gosta de fazer o rabicó. Não precisa. Aquilo é para vender pasta, né? A gente tem que lembrar que a pasta de dente, quando faz o marketing, ela quer vender pasta de dente. E fica lindo aquele rabicózinho da pasta de dente na escova. Gente, para criança é um grão de arroz. Tá? E para um adulto é um grão de feijão. Então, para não errar, pega a tua escova de dente, põe na largura, não mais no comprimento. Não tem erro, vai estar na quantidade certa. Até porque muitas vezes você vai estar usando aquela pasta, as pastas têm que saponar, né? Vai fazer espuma. E aí você fala, tá ótimo, a espuma já espalhou, mas não foi a espuma que espalhou, você tinha que ter esfregado, né? Porque o que escova mesmo é escova. E às vezes a pessoa acha que tá lindo, maravilhoso, porque espumou bastante, pode até não enxergar aonde ela precisava escovar, porque acabou fazendo espuma demais. Eu acho que essas duas diquinhas linkadas à pergunta do Guto, show. Espero ajudar bastante para que as pessoas não tenham uma injúria no dente, né, por uma bobeira. Meu, fantástico. Eu costumo falar que toda pergunta, quando o aluno fala para mim assim no curso, vou fazer uma pergunta boba, é a melhor pergunta do curso inteiro. Não é? Não, maravilhoso. Até agora foi uma das melhores perguntas de todas, né? Eu adorei. Eu acho que todas as perguntas são maravilhosas. Eu acho que engrandece a gente como profissional, porque o que você não sabe, você vai atrás e pesquisa, você aprende. E o que você sabe, você está passando aquilo adiante e está protegendo aquela pessoa. Eu acho que bobagem é não perguntar. Bobagem é não perguntar, exatamente. Verdade. E queria deixar mais uma dica para todo mundo que ficou com a gente até mais tarde. Legal. Uma dica importante fica para a vida, tá? Muitas vezes pessoas passam por acidentes e perdem o dente inteiro numa batida, né? Não sei se alguém já passou por isso em algum momento, e eu acho importante orientar todos os nossos ouvintes da live,
É. Quando alguém perder um dente, o dente sai inteirinho, por um acidente, uma pancada, e ele cair inteiro, que você conseguiu pegar esse dente. Essa vale papel e caneta, hein? Lava em água corrente, deixa hidratado e corre para o dentista, que se você conseguir um atendimento em menos de 24 horas, é muito possível você reimplantar esse dente na sua boca. Tá? Então, assim, lavou, limpou, sem esfregar muito, é só realmente para tirar, né, a sujidade ali do local do acidente. Pode hidratar, o que seria hidratar? Querido, põe debaixo da língua. Se não tiver um copo com água, um copo com leite, um copo, né, com algum líquido, bota debaixo da língua e vai. Eu acho que essa era uma coisa assim que eu queria muito falar, porque às vezes a pessoa pode perder um dente e é um órgão tão fantástico, tão importante, e em 24 horas pode mudar tudo. Perdeu. Joga fora, perdeu a chance. Perdeu. Então, essa dica a gente tinha que ter cobrado. Eu cobro com like. É isso aí. Ô, gente, não vamos estender muito essa live, senão vai ficar muito extensa, muito grande. Essa live ela vai ficar aqui no IGTV. Eu vou mandar o link para a doutora Tati também, para ela colocar no IGTV dela. Vai ficar no canal do YouTube também. Vou editar ele, deixar ele mais gostoso de assistir. E vou colocar ele no canal do YouTube também, tá bom? O canal do YouTube é a Profissão Mais Saúde. Já vão lá, se inscreve também, porque vai ter vários vídeos. E já vamos combinar aqui, Tati, que eu vou até teu consultório para a gente gravar um vídeo aí, tá? Se você permitir, Fica à vontade, vai ser um prazer te receber. a gente faz um vídeo bem legal aí. Quer encerrar? Quer falar? Fica à vontade aí para a gente encerrar essa live. Eu acho que o que eu mais queria, que era essa dica do dente avulsionado, que é uma coisa assim, que é tão pouco divulgada, eu queria muito, né, comentar, que eu acho que pode ser sim nunca se sabe, né? Então, assim, eu acho que é aquele momento que a gente precisa. É aquela informação que hoje pode parecer boba, mas que pode ser muito útil em algum momento da vida, né? E defender um órgão, né? Salvá-lo de alguma forma, para mim, que trabalho diretamente com esse órgão, eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para todos. E eu amo, isso, eu amo essa profissão. Venho para odontologia. A Aline, que fez fisioterapia, eu acho que ela poderia fazer uma pós, entendeu? Em fisioterapia de ATM, que ela vai estar bem mais próxima da área que ela queria antes. Ah, legal. Eu trabalhei bastante com ATM, com as cirurgias ortognáticas, tudo. Era bem legal, era bem interessante esse convívio com os dentistas, né? Bem bom mesmo. Até teve um curso que teve, como eu tinha escola de curso, teve vários cursos de cirurgia ortognática para fisioterapeutas e tal. Foi bem legal, muito bom mesmo. Doutora, quero te agradecer, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora ouvindo a gente falar aqui um assunto maravilhoso, muito interessante. Quero agradecer demais mesmo a Aline aí que participou bastante. Teve bastante gente que participou aqui com a gente. Agradecer principalmente, né, Tati, todo mundo que mandou perguntas para a gente aí no Instagram. Interagiu durante uma semana, a gente colocando as caixinhas lá. Então foi muito legal, gostei muito. E que venha mais lives como essa aqui no canal e que todo mundo se interesse pela profissão, independente de qual seja, né, da área da saúde, e que atue com carinho, com amor, que todo mundo precisa disso. Na verdade, o paciente ele chega com a gente com uma dor no ombro, mas ele precisa de atenção em primeiro lugar, né? Com a tua profissão não é diferente, né? Primeiro a gente tem que ter aquele papo primeiro, acolher bem a pessoa, conversar bem com a pessoa, para depois a gente fazer o atendimento. Eu penso dessa forma, acho que a profissão da saúde tem que ser dessa forma, né? Eu agradeço a oportunidade.
Já deixo aí, se surgiu mais alguma dúvida, se teve alguma pergunta que acabou não sendo respondida, vou colocar uma caixinha de perguntas no meu history, se você quiser fazer no seu também. Sim. Se ainda restou alguma dúvida, a gente responde. Foi um prazer enorme, adoro falar da minha profissão. Se me chamar para um churrasco, eu vou falar da minha profissão. Então eu não vou no seu consultório, a gente marca um churrasco. Não vou mais no seu consultório. E é isso, agradeço a todos que ficaram com a gente até agora, obrigada. E obrigada pelo convite, quando precisar, estou à disposição. Valeu, eu que agradeço. Qual que é o seu Instagram mesmo? Faz aí seu merchan. Doutora, né, DRA Tatiana Pascoal. Pascoal, P-A-S-C-U. Pascoal com C-U. Eu vou deixar lá no textinho lá para todo mundo o Instagram dela e vou marcar ela. Obrigada. Valeu. Gente, boa noite. Um beijo. Boa noite, Tati. Boa até a noite. próxima. Valeu, tchau. Até mais. Tchau, tchau.